Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar um lançamento da Mastool, é o MT12. Ele é um multímetro de mão, né, portátil, formato caneta, só que ele tem alguns recursos diferenciados em relação a outros similares desse tipo de produto, né, produtos portáteis de caneta. Vamos dar uma olhadinha nele. Eu achei ele muito bem feito, muito bem construído. Tem aqui um estojo onde você pode levar ele para qualquer lugar. É fácil de trabalhar em campo com ele. Acompanha um manual de instruções, pontas de prova, encaixadinho aqui no estojo, pontas de prova comuns, ok? Uma pequena chavinha Phillips e o equipamento em si, o instrumento em si. Tá aqui. Ele é bem construído. Aqui atrás é uma tampa para você colocar duas pilhas palito AAA. Ok? Tem um display aqui, você liga nesse primeiro botão e ele já abre um display colorido de bom tamanho. Ele é um multímetro para tensão AC e DC e para resistência e continuidade. E além disso, tem alguns recursos muito interessantes que fazem ele ser diferente dos demais. Primeiro, ele tem um termômetro infravermelho embutido. Então muitas vezes você está em trabalho em campo e precisa ver algum tipo de superaquecimento em algum quadro geral, por exemplo, ou no motor, ou mesmo num dissipador ou algo assim. E você pressionando este botão aqui de baixo, ele se transforma num termômetro infravermelho. Ele está marcando 25 graus. Para onde eu apontar, ele vai alterar essa temperatura, ok? Tanto graus Celsius como Fahrenheit, ele tem as duas escalas, você pode substituir, ok? Tem uma lanterna embutida, se eu colocar aqui uma lanterna até de potência bastante razoável para iluminar o local, o que prova que é um instrumento muito útil em área de campo, né, em parte externa. E aqui o botão de liga e desliga, ele tem um auto shut-off também. Como ele é automático, ele vai ler tanto resistência quanto continuidade, quanto tensões AC e DC de forma automática, sem alteração de escala, ok? E o manual aqui vai exemplificar os nossos limites, quais são as nossas escalas, né? Que escalas nós temos aqui em cada um deles. Vamos dar uma olhadinha e conferir os seus limites aqui. Vamos lá. Bom, a tensão DC até 500 volts, com resolução de 0,1 volt e precisão de 0,8%, que é bastante razoável. Tensão AC 500 volts também. Resistência ele mediu bem aqui comigo até 10 mega ohms, sem problemas. Pode ser até que meça mais, mediu com precisão, com resolução de 1 ohm. E frequência também, a frequência de rede, né, com um range de 1000 Hz, com resolução de 0,1 Hz. E a resistência da parte de continuidade também, acionando o bip com qualquer resistência menor que 30 ohms. Ok? O display dele é de 2000 dígitos, 2000 contagens, né, no caso. 2000 contagens, tem indicação de overrange, né, ou seja, quando você extrapola a capacidade dele, ele indica. E ele funciona com proteção, ou seja, ele é automático, você pode colocar uma medida ali e ele vai detectar se é AC, DC ou se é resistência ou continuidade, ok? A parte de temperatura ele vai fazer com termômetro infravermelho de 0 a 380 graus Celsius, ok? É a primeira faixa de trabalho dele, que ele trabalha com resolução de 0,1 com precisão de 2,5, e também tem a faixa de menos 20 a 0 graus, ou seja, o total dele vai de menos 20 Celsius até 380 Celsius, ok? Além disso, ele tem detecção de presença de energia à distância, né, sem contato, através desse sensor aqui na ponta, e ele vai acender uma escala de um bar graph em LEDs aqui, assim como no display, tá? Então vamos fazer logo os primeiros testes com ele e verificar o funcionamento. Bom, podemos fazer já o primeiro teste aqui fazendo uma medida de tensão DC. Depois a gente mede AC e faz os outros testes específicos aqui desse instrumento, ok? Vamos lá. Então aqui na parte de trás você coloca as pontas de prova. Vamos tentar aqui apresentar. Eu vou colocar uma fonte DC aqui. Vamos tirar esses protetores.
e fazer um comparativo aqui medindo, acompanhando com o outro multímetro. Bom, vamos lá, eu coloquei aqui o multímetro e esse Unity aqui ao lado para a gente comparar. Vou colocar aqui a fonte com 3 volts inicialmente e vamos medir quanto é que ela apresenta agora com 3 volts. Deixa eu ligar aqui. Pronto, 3 volts lá e aqui na mesma tensão 2.99, bem encaixado, 2.99, 3 volts. Vamos subir um pouco essa tensão, 5 volts, tá lá, 5 volts e 5 volts, 5.1 quase ali. Vamos aumentar mais, vamos para 10 volts, 10.000, 10.02. Vamos para 20 volts, 20.1, 19.99. Está bem próximo, dentro da especificação e precisão do instrumento, que obviamente é um pouco menor do que o do Unity, até pelo número de contagens e precisão. E vamos para 30 volts, 29.9, 30.01. Bom, vamos medir agora a C. Eu já coloquei aqui a régua de tomada, o Unity está mostrando 122.8, 122 alguma coisa. Vamos tentar então agora medir aqui com as pontas e ver quanto é que mede esse Must-Tool. 122.2.3. Tá igualzinho, hein? Batendo muito bem. Valor bem preciso para a C, indicando aqui embaixo, ó, 60 Hz. Ele mede aqui embaixo a frequência, né, da rede. Vou botar aqui para ficar mais visível. Ó. Agora aumentou, a tensão aumentou para 125.6, 60 Hz. E lá no Unity também. Ó, 126, batendo certinho. Muito boa precisão de medidas AC. Um outro recurso interessante, além de medidas DC e AC, é o detector de presença de energia sem contato. Então a gente é o famoso NCV, né? A gente desconecta aqui, fica só com o instrumento. O sensor é aqui nessa região, eu vou aproximar e ele vai ter um bar gráfico aqui indicando a intensidade. Ó, que disparou todos os LEDs aqui e aqui disparou menos. Certamente aqui é o neutro e aqui é a fase. Dá uma indicação maior. Dependendo do ângulo aqui, ó, que a gente pega todas elas e aqui menos. Ok. Então ele tem uma indicação bar gráfico aqui da intensidade e aqui também, aproximando sempre da régua, você vai ver a presença ou não de energia. Ele é bem sensível, ok? Essa é uma outra função interessante para campo, né? Mexendo em quadro geral, mexendo em alguma região que você precisa detectar se há ou não presença de energia. É mais fácil assim, sem ter que usar as pontas de prova, ok? Vamos testar agora o termômetro infravermelho dele. Bom, pessoal, vamos testar agora o termômetro infravermelho. O sensor infravermelho dele é aqui, na parte de baixo. Basta a gente apontar para a região e pressionar esse botão aqui para verificar. Eu coloquei um resistor aqui de fio, tá passando uma corrente aqui nele, ele está bem mais quente do que o ambiente. Então, se eu apontar aqui para o ambiente, por exemplo, vai estar marcando 22.2, 22.4, ok? Agora eu vou pressionar aqui apontando para ele. Vamos tentar aqui ver a posição onde... Olha, 80, deixa eu ver aqui uma posição que estão apontando aqui. É que a região ali é pequena, ele chegou até 100 graus aqui, ó. A temperatura 106 graus, 107. Ok? Espero que ele esteja dando para ver aí. Apontando, vou aproximar um pouquinho mais. E novamente pressionando aqui. Chega a 110 graus aqui nessa posição. Ok? Apontando para o resistor.
Então tá aí, é bem legal, tem essa função de termômetro, é interessante a gente ter, por conta de várias situações que você precisa medir, né, em dissipador, em eletrônica mais em dissipadores, transistores sem dissipador, CIs, ou verificar algum ponto no circuito que esteja mais quente do que o que deveria estar, localizando, por exemplo, um defeito. Então é interessante o termômetro infravermelho já dentro do mesmo equipamento que você faz medidas de tensão, de presença de energia, de resistência e de continuidade. Continuidade é a mesma coisa que a resistência. Como ele é automático, a gente vai colocar aqui as pontas de prova, nós vamos juntar as pontas de prova. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho. E ao juntar, ele detecta 0 ohm. Continuidade. Não é dos mais rápidos, ó. Você tem que deixar um pouquinho. Um pouco lento. Normalmente o multímetro já apitaria aqui. Ele precisa guardar um pouquinho de contato para detectar. Isso por conta da função alto, né? A função alto primeiro detecta se você está colocando uma tensão, se você está colocando uma medida de resistência ou até continuidade. Daí esse delay. Né? Isso pode não ser interessante em algumas situações, mas funciona bem em outras situações que você não precisa de velocidade, ok? Então ele é bastante simples, parece até a chave de fenda sônica do Dr. Who, né? É levinha, cabe naquele estojo, fácil de transportar, muito interessante você ter no carro ou num serviço de campo. Não mede corrente, tá? Não mede corrente e não mede capacitância. São dois fatores aí que reduzem ele um pouco como um multímetro completo. Não diria que é um multímetro completo, é um multímetro com funções interessantes, minimamente tensão AC, tensão DC, resistência e continuidade, que são obviamente as mais utilizadas, e fora isso as funções novas de detecção de energia à distância e também sem contato, né? E também o termômetro infravermelho. Além disso, ser simples, um preço bem em conta, ele é um produto bastante barato, porém é bem construído. A gente nota pelo acabamento dele, o tipo de plástico utilizado, ele é bem construído, parece que é robusto. Vamos testar mais algum tempo para poder confirmar isso. Tem lanterna, ou seja, foi feito mesmo para trabalho em campo, né, onde você precisa desses recursos. Tem auto shutoff para poupar a bateria, né, não tem muito problema com bateria, e no meu ponto de vista é um instrumento interessante de se ter, principalmente para quem vai a campo. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo da Banggood para quem tiver interesse de ver lá o produto e o preço dele. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse review de mais um instrumento interessante para a nossa bancada. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.